Você sabia que o nome Tiago, Jacó, James, Diogo, Diego, Jaqueline, todos vêm de um mesmo nome, que é um nome hebraico? Então, meu nome é Henrique Caldeira e é disso que eu vou falar nesse vídeo. Os nomes Tiago, Jacó, James, Diego, etc., têm origem num nome hebraico que é o nome Yaakov. Esse nome é o nome de um dos patriarcas lá da história do Gênesis, que a gente chama de Jacó. Mas é o mesmo nome do chamado irmão de Jesus no Novo Testamento e também do discípulo, né, do apóstolo Tiago. Na versão em grego da Bíblia, esses nomes são todos o mesmo nome, porque é a partir do grego que esses nomes vão começar a se diferenciar, como eu vou explicar já já. Mas a possível origem desse nome, segundo ali o relato bíblico, são que Yaakov vem de Akev, que é calcanhar, pela história lá que está no livro de Gênesis, você pode procurar depois. E o verbo suplantar também, suceder, suprimir, que é também uma forma parecida com essa, Akev ou Akav. Mas o significado original de Yaakov importa menos. O que importa é como é que esse nome virou tantos nomes tão diferentes, né? Jacó, Tiago e James, por exemplo. Então, como é que o nome Yaakov virou Tiago, né? Então, basicamente, o nome Yaakov estava lá na Bíblia, em hebraico, e aí a Bíblia foi traduzida para o grego, mais ou menos no século III a.C., na chamada versão da Septuaginta, e lá, nessa versão, o nome ficou Jacobus, ou Jacobus, em grego. Essa Bíblia, ou pelo menos esse nome, essa forma desse nome, serviu de inspiração também para a forma como esse nome ficaria no latim, que foi também Jacobus ou Jacobus, na versão da Latina Vulgata de Jerônimo, no século IV depois de Cristo, mais ou menos. E aí esse Jacobus já era, naquela época, o cristianismo católico costumava chamar os heróis da fé, por assim dizer, de santos, né? Então, Jacobus era Sancti Jacobus. São, o que viraria, né? São Jacó ou São Tiago. Bom, aí eu estou me adiantando. Mas então você tem o Sancti Jacobus. E no uso da língua, né? E nesse momento a gente tem que lembrar que a língua não é feita, não é inventada, sentada na mesa, assim, por uma comunidade de gramáticos que pairam acima do mundo real, né? A língua, ela se desenvolve a partir da comunicação. Então as pessoas vão falando as palavras vão se transformando, vão tendo diferenças, vão encontrando outras línguas, vão sofrendo adaptações, modificações, sobram algumas variantes, desaparecem outras, e a coisa vai indo meio que quase como um organismo vivo, né? Como uma espécie assim, né? Evoluindo, né? Mas então, Sancti Jacobus, ou Sancti Jacobus, na pronúncia, na fala, foi se tornando Sancti Jacobus, Santiago, 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 que foi como o nome ficou no espanhol, por exemplo, né? Pelo menos há esse nome também no espanhol, Santiago. E aí, para você voltar o nome a ser apenas o nome próprio, sem o são, né? Sem o santo, você poderia tirar então essa primeira parte. Poderia tirar o Santi e sobrar Iago. E de fato daí vem o nome Iago. Mas se você esquece que o T de Santiago fazia parte do Sancti, você acaba deixando o T para trás e tira o San e sobra Tiago. Então é daí que vem o nome Tiago, né? Assim que Yaakov se tornou Tiago. Agora, mais esquisito ainda que essa história, aliás, tão esquisita quanto é a história do James. Como é que Tiago, como é que Yaakov vira James e como é que esse nome corresponde a Tiago, né? Que são dois nomes que têm nada a ver. Então, o James, a história, o início é parecido. Então, a versão em grego está lá Jacobus, e aí na versão em latim também Jacobus ou Jacobus. Só que no latim tardio, chamado latim vulgar, esse nome Jacobus ou Jacobus passou a ser pronunciado com um M em vez de um B no final. Então virou Iacomo ou Iacomus. Daí é que vem o M de James, né? Aí começa a aparecer já um dos traços que vai distinguir esse nome no inglês. E de onde que vem o ES? Bom, o ES provavelmente, né, vem de Jacques, que é o nome Yaakov na sua trajetória para o francês. Então, provavelmente, esse Iacomus, passando pelo francês Jacques, que termina com ES, né, virou Yamis ou James, né? Então daí o James. Mas qual que é o interesse dessa história, né? Primeiro eu acho ela interessante porque mostra como que as palavras que a gente toma assim de forma tão natural no dia a dia tem uma história gigantesca por trás, né?
milenar, que a gente não faz a menor ideia de onde vêm essas palavras, mas elas têm uma vida mesmo, né? Milenar, passando pela boca aí por várias culturas, por vários tempos, por vários momentos, até chegar a se cristalizar, por assim dizer, ou pelo menos por enquanto se cristalizar na forma que a gente tem. Porque mais pra frente esses nomes vão mudando também, né? Assim como você tem James, aí tem o Jameson, que é o filho de James, e aí Jamerson, e aí as coisas vão realmente seguindo o seu fluxo, né? A gente hoje acha muitos nomes esquisitos, mas eles podem se consolidar como os nomes normais no futuro, e a gente acha Tiago, ou Jacó, ou James, nomes muito exóticos, né? Isso tudo depende de contexto. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que tem a ver com esse primeiro ponto também, é para falar que as línguas, né? Muitas vezes quando a gente está aprendendo uma língua ou buscando comparações entre línguas, a gente fica procurando correspondências exatas entre essas línguas, né? Então como é que a palavra tal em português seria em inglês? E a verdade é que esse tipo de exercício geralmente leva a uma certa frustração, porque as palavras não caíram do céu em várias versões. Por exemplo, garfo é uma palavra que não caiu do céu, não corresponde exatamente ao objeto. O objeto garfo ele não tem um nome, a gente dá nome a essas coisas. E cada cultura, em cada processo longuíssimo, histórico e complexo, esse nome vai se formando, né? Então, se você pega duas palavras em duas línguas diferentes, geralmente elas são frutos de processos muito diferentes. Então, assim, não tem correspondências exatas entre as palavras de uma língua e outra, né, que a gente fica procurando. É uma coisa para mim fascinante o fato de que todas essas palavras que eu estou falando com tanta naturalidade ao longo de uma conversa improvisada, cada palavrinha dessa, todos esses elementos que eu estou mobilizando assim de forma tão automática, são resultados muito específicos de longuíssimos processos históricos envolvendo muitas pessoas, muitas situações, muitas disputas, muitas influências culturais e tal, né? Então o próprio modo da gente falar e, consequentemente, o próprio modo da gente pensar, de organizar nosso pensamento em palavras, é radicalmente condicionado pela história que aconteceu antes que a gente pensasse em existir, né? Então fica essa reflexão aí, espero que gostem e já estou me delongando demais, não deixe de curtir, comentar, fazer as piruetas todas no YouTube aí. Valeu, muito obrigado e até o próximo.